Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, o governo Lula discute a reforma tributária. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer inclusive retirar o imposto na folha do pagamento das empresas e começar a cobrar direto no faturamento. A desoneração permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária, que é de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta. E para entendermos melhor aí como funciona esse processo, vamos conversar agora com o advogado tributarista Guilherme Manier, que é mestre também em Direito Tributário. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Guilherme, de fato, a gente acredita que o governo deve aproveitar esse início, esse ano, que não tem eleição, essa lua de mel ainda com a população que o elegeu, a tentativa, claro, agora da busca de uma maioria lá no Congresso, para discutir temas como esse, temas tributários. É urgente, passou da hora, de fato, aí, de mexer na reforma tributária brasileira? Já passou da hora, acho que isso é bastante relevante. O governo está se preparando para fazer em duas etapas, né? Primeiro, uma reforma baseada em consumo, depois, uma segunda etapa na tributação sobre a renda. Nós temos aqui no Brasil 4 pilares básicos de tributação. Nós temos o consumo, patrimônio, renda e folha de pagamento. Historicamente, renda, folha de pagamento não são tão explorados quanto os outros dois, né? Folha e consumo. Agora é a hora de endereçar esse problema, começar a nivelar um pouco mais para que a gente tenha um mercado mais propício para negócios, mais volume de emprego também sendo gerado. A ideia do trabalho que está sendo feito agora, em especial sobre a tributação sobre folha e a desoneração, é justamente tentar alcançar e tributar quem fatura mais e dar mais fôlego para quem fatura menos. Guilherme, aproveitando esse assunto que o Marcelo Matos trouxe, reforma tributária, muito tem se falado sobre a questão da reforma administrativa antes da reforma tributária. Você acredita que seria um ponto interessante colocar tudo ali na ponta do lápis, observar direitinho o que deve acontecer aí para antes começar a reagir para essa reforma? Na minha opinião pessoal, sim, eu concordo. A administrativa deveria ter vindo antes, né? Porque, claro, eu sou advogado, não sou economista, mas me parece um pouco claro que eu deveria, antes, saber qual é o tamanho da conta para depois saber como é que eu vou angariar recursos para pagar essa conta, né? E a reforma administrativa funcionaria para tornar o Estado mais eficiente, né? Sem qualquer tipo de crítica que a atuação do funcionalismo público, não é isso, mas tornar o Estado mais eficiente. Por quê? Nós temos uma cultura na relação contribuinte e fisco muito belicosa no Brasil. Temos valores muito altos discutidos em órgãos administrativos federais, estaduais e municipais pelo país inteiro, que se devem a essa visão de que o empresário está sempre tentando fugir da lei e o fiscal sempre tentando criar um mecanismo para autuar um empresário. Então, a gente tem que trazer um pouco mais de cultura. Se nós vamos importar o IVA e nós vamos importar OCDE e transfer pricing e outras culturas e legislações do mundo mais avançado, europeu e outros exemplos, então que também importássemos essa cultura e que a instalássemos via legislação. Isso é fundamental para que nosso sistema funcione bem. Guilherme, a desoneração, né, alguns setores possuem essa desoneração, todo ano a renovação, né? Então agora, como você falou, a ideia seria para que houvesse uma discussão para todos os setores. E sempre há a expectativa de que hoje, então, o empregador ele reclama que ele paga o salário da pessoa e quase o mesmo salário para o governo, né? O senhor acredita que, de fato, se houver uma dosagem aí, poderá haver a geração de empregos, aí com carteira assinada? A gente sabe que hoje existe uma precarização nas relações trabalhistas mesmo, né? Sim, acredito que sim, é importante. E também acredito que o maior fôlego financeiro vai fazer com que o empresário consiga investir em tecnologia também, em otimização da sua produção. E isso aumenta o fluxo de vendas e aumenta a competitividade. Acho que todo o cenário é favorável. Historicamente, nós vemos, inclusive, a tributação sobre a folha como um celeiro para discussões. E voltando para essa questão da relação belicosa fisco-contribuinte, existem diversas ações, questionamentos, teses
e julgados, milhares de julgados, questionando tributação sobre a folha, a forma como ela ocorre. Criando uma sistemática de tributação sobre receita, nós vamos ter um sistema muito mais simples e muito menos objeto de divergências e questionamentos e processos e programas de parcelamento, coisas que não funcionam, coisas que não trazem o resultado esperado para o fisco ou para os contribuintes. Guilherme, o que muda na prática com essa desoneração da folha de pagamento? Quem que é beneficiado? Quem que é mais prejudicado ali na relação entre patrão e funcionário? A relação entre patrão e funcionário eu não vejo um prejuízo, tá, para nenhuma das partes. A gente está falando aqui de uma contribuição previdenciária patronal, né, e que ela vai ser substituída na sua base. Os benefícios eventuais previdenciários, eles serão suportados, seja pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, que é a CPRB. Então, CPRB é a desoneração, e a CPP, a contribuição previdenciária patronal, é o sistema sobre folha. Você vai trocar agora a base, vai tributar um e não outro. Os benefícios que são constitucionalmente e legalmente previstos no nosso sistema deverão ser preservados. Caso a fonte de custeio seja afetada, logicamente o governo vai ter que apontar de onde vai sair esse buraco eventualmente gerado, até por uma questão de lei de responsabilidade fiscal. Mas não há prejuízo. Nós vemos aqui como algo positivo e que vai simplificar o nosso sistema. E o ideal é que se torne permanente, né? Que não vire um benefício que a gente vai ter que discutir de novo, como, por exemplo, a gente está no limite agora em 2023, para que isso não aconteça de novo em 2030 e por aí vai. Guilherme, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, professor. Do ponto de vista do empresário, do empreendedor, né, até do cidadão, quando a gente olha para o sistema tributário brasileiro, a gente vê principalmente 3 problemas, né? O primeiro é imposto demais, são mais de, se eu não me engano, mais de 90 impostos diferentes. Depois, alíquotas altas, né? Alguns produtos que nós compramos têm uma carga de imposto absurdamente alta. E, por último, a complexidade da legislação, né? Eu me lembro uma vez que eu fui CEO de um grupo de empresas e a gente tinha um contador aqui no Brasil para cuidar de toda a parte tributária. Nos Estados Unidos, eu usava um estagiário, porque no estado onde eu estava, nos Estados Unidos, eram só 2 ou 3 impostos e o cálculo era, assim, imediato, né? Transparência total. Agora, quando a gente vê que nenhum governo quer abrir mão de receita, né? O governo federal não quer, nem os estaduais, nem os municipais. Ninguém quer abrir também mão do controle dessa receita. Todo mundo quer ser o agente arrecadador. Que resultado pode ter uma reforma tributária que não seja mais do mesmo e ainda com um aumento da carga tributária? Muito obrigado, excelente pergunta. Bom, na minha opinião, sendo bastante objetivo, a reforma tributária, tal qual projetada até agora, e o primeiro passo do governo, como eu havia comentado, é endereçar consumo. Nas palavras do próprio secretário, que foi destacado para trabalhar a reforma, essa reforma não reduzirá a carga tributária atual. E aí, respondendo a sua pergunta no outro ponto, ela trará na PEC 45 pelo menos 2 novos impostos, que vai trazer, e eu digo 2 novos mesmo, tá? Pelo menos durante 5 a 10 anos nós teremos 2 novos, que serão o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo, né? E na PEC 110, que é a que também vem sendo avaliada em conjunto, uma na Câmara, outra no Senado, nós teremos pelo menos 3 novos. Além do IBS e do IS, teremos o CBS, ou ACBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, respondendo a sua pergunta, do jeito que está desenhado hoje, não vai simplificar, pelo menos nos iniciais 5 a 10 anos, e vai potencialmente aumentar a carga tributária de alguns setores, e destaca o setor de serviços.
Muito bem, nós conversamos então com o Guilherme Manier, que é advogado, tributarista e que conversou conosco falando justamente aí dessa possibilidade da reforma que é esperada. Valeu, Guilherme, pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima oportunidade.